Enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai assim orando e dando início ao nosso trabalho. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu. E também, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, nessa hora em que estaremos meditando na Tua palavra e refletindo na Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Abençoa todos aqueles irmãos que já estão online e aqueles que estão chegando, que o Senhor possa abençoá-los também e que o Senhor nos proporcione um momento agradável, sobretudo alimentando-nos, ó Pai, com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito possa nos abençoar grandemente e que a palavra venha alimentar a nossa alma, que a Tua palavra possa trazer paz, trazer sossego aos nossos corações, às nossas mentes, que a Tua palavra realmente seja edificante para as nossas vidas e que ela possa, ó Deus, nos abençoar grandemente. Senhor amado, derrama paz abundante sobre cada um de nós. Abençoa essa transmissão, ó Deus, no sentido de que não haja nada que venha interferir, ó Pai, e que possamos do início ao fim podermos fazer a transmissão sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Senhor, que o Teu Espírito esteja assumindo, ó Pai, esse momento, colocando no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca a Tua palavra, e que também essa palavra realmente ela possa chegar ao coração de cada um, fortalecendo, sustentando, fortificando, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós, como seres humanos, como homens, a gente pega a palavra, a gente lê, a gente estuda, a gente prepara a mensagem, mas nós sabemos que o Teu Espírito trabalha a mensagem nos nossos corações, nas nossas mentes, para que realmente a mensagem chegue a cada um de nós de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Por isso, abençoa-nos, ó Pai, nós assim te oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura. Nós vamos estar lendo no livro de Lamentações de Jeremias. Nós vamos estar lendo os versículos 21, do 21 ao 27 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Os irmãos que estiverem com suas Bíblias e quiserem abrir nesse texto, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 21 a 27. Eu vou estar fazendo a leitura agora. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que Deus, então, nos abençoe. Eu comecei a pensar, quando a gente lê o livro do profeta Jeremias e Lamentações, a gente começa a pensar que a nossa mente ela é portadora de muitas lembranças. Não é?
E em nossa mente ficam armazenadas coisas boas, coisas que não são tão boas e coisas ruins, tá? Todos vocês sabem que o computador ele foi criado baseado no cérebro humano. Por exemplo, o computador tem uma parte chamada lixeira, que são coisas que deveriam ser jogadas fora. E na nossa mente, às vezes, infelizmente, tem muita coisa que pode até soar mal eu dizer, mas é como se fosse lixo, né? Alguma coisa que a gente não deveria estar mais guardando na nossa mente. Mas a nossa mente, ela tem esse poder, ela é portadora de muitas lembranças. E a nossa mente, ela armazena todas as informações que a gente recebe durante toda a nossa vida. Tem coisas boas, coisas excelentes, coisas muito boas. Também tem coisas que não são tão boas. E também tem aquelas coisas ruins, né? Que, infelizmente, muitas vezes estão guardados no interior da nossa mente. Essas lembranças de coisas passadas e presentes, elas afetam de forma profunda o nosso presente e o nosso futuro. Muitas mudanças na nossa vida são influenciados pelas lembranças que a gente tem. E muitas vezes essas lembranças, elas afetam profundamente a nossa conduta, a nossa maneira de pensar, de ser, e às vezes até a nossa maneira de agir, a nossa maneira como vemos as coisas. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, as Lamentações de Jeremias, nós percebemos que o profeta ele estava vivendo um período de profunda melancolia. Olhando para o livro de Lamentações, a gente poderia até arriscar em dizer que ele estava bastante depressivo. Jeremias ele estava angustiado pela destruição de Jerusalém, pelo pecado que motivara essa destruição e pelo sofrimento que resultou dessa destruição. Então, pelo menos aqui, três coisas, três motivos, né, levaram o profeta a esse processo de angústia, esse processo depressivo, melancólico, a destruição de Jerusalém, que foi motivada pelo pecado do povo, e o sofrimento que resultou dessa destruição de Jerusalém. Então, foram esses os motivos que levaram o profeta, tem um lenço aqui levaram o profeta a esse momento, esse sentimento de angústia, esse sentimento de tristeza profunda, tá? O profeta sentia-se tão angustiado que não conseguia afastar-se desse estado sombrio de espírito. Embora ele reconhecesse a soberania de Deus nestes eventos que estavam acontecendo, ele também expressou a sua profunda confusão pelo fato de que o Senhor havia permitido este sofrimento. A mente do profeta estava confusa. Eu hoje, quando pela manhã estava preparando essa mensagem, eu estava pensando, é interessante que o profeta,
durante todo o período do seu ministério profético, ele advertiu o povo a respeito do cativeiro, advertiu o povo acerca do pecado, da desobediência e da rebelião contra o Senhor, e que tudo isso resultaria em cativeiro, e ele pregou, pregou, pregou. Mas eu tenho para mim que o profeta talvez ele não esperasse que a coisa acontecesse na sua época. E aí no momento em que essa coisa toda acontece, ele fica com a sua mente confusa e com a sua mente conturbada. E aí eu fiquei pensando, será que o profeta, durante esse momento, ele não parou para pensar que realmente estava acontecendo o que ele havia predito? Então, mas eu não sei, o caos, a confusão mental, ela tomou conta da mente, do coração do profeta, e ele ficou assim, numa situação desesperadora, como que eu olho Jeremias como Jó, sentado e olhando o caos. Quando a gente lê o livro das Lamentações e a gente começa, desde o capítulo 1, a gente começa a perceber que ele simplesmente estava olhando todo aquele caos à sua volta. Jó, quando foi acometido daqueles problemas, ele sentou sobre telhas, sobre cacos e ficou ali naquela situação angustiante. E Jeremias, o problema de Jó é porque era pessoal, era um problema na sua própria vida, na sua família, na sua casa, na sua saúde. Jeremias era o problema nacional, a nação destruída, tudo destruído, aquela coisa toda. E ele olhando e vendo toda aquela situação caótica, e ele não conseguia vencer essa confusão mental. Foi um momento de um distúrbio mental, um distúrbio psíquico, né? Pelo fato de saber que o Senhor havia permitido isso. O profeta estava confuso, sua mente estava confusa, seu espírito estava confuso. E daí a razão desse profundo abatimento. A gente fica vendo que o profeta estava profundamente abatido devido à situação que eles estavam passando, devido ao momento em que eles estavam vivendo. Embora ele houvesse advertido o povo do perigo iminente, caso o povo não se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Deus, embora ele tenha pregado inúmeras vezes que a relutância do povo contra a vontade de Deus resultaria em cativeiro, agora, vivendo o cumprimento da profecia que ele mesmo havia anunciado, a sua mente, seu coração, seu espírito estavam completamente confusos. Era um momento de profunda confusão na mente do profeta. Jeremias olha e vê o caos por todos os lados. A sua mente, ela está conturbada. E toda essa confusão afetou profundamente a vida do profeta. E aí a gente começa a pensar, tentando se colocar no lugar do profeta, o que fazer quando estamos vivendo um momento de grande confusão mental? O que fazer quando olhamos para o momento presente e não percebemos nenhuma possibilidade de mudanças? O que fazer em momentos assim? Há pelo menos duas atitudes que podemos tomar.
Uma delas é ficarmos sentados, abatidos, lamentando, nos entregando ao desespero, à frustração, ao desânimo, à melancolia, não conseguindo enxergar nenhuma possibilidade de melhoras, devido ao olhar fixo somente no caos. Essa é uma das atitudes que às vezes nós tomamos, e pelo que nós percebemos foi a primeira atitude que Jeremias tomou. Ele ficou sentado, ele ficou abatido, ele ficou lamentando, ele ficou se entregando ao desespero, à frustração, tanto que o livro é chamado de Lamentações, tá? Lamentando toda aquela situação, e os seus olhos estavam tão fixos no problema, na situação ali, que ele não conseguia, a sua mente não conseguia enxergar nenhuma possibilidade de melhoras ou de mudanças, porque os seus olhos estavam fixos naquela situação em que o povo estava vivendo. Essa é uma das atitudes que às vezes podemos tomar quando o caos se instala, quando a nossa mente está conturbada, quando a nossa mente está confusa, quando a nossa alma está abatida devido a uma coisa grave, uma coisa séria que pode ter ocorrido. A outra atitude é procurar trazer à lembrança aquilo que está armazenado em nossa consciência, algo que traga luz à situação e esperanças de que tudo pode mudar. Essa é uma segunda posição que nós podemos assumir. Procurar trazer para a nossa lembrança, procurar trazer aquilo que está guardado dentro da nossa mente, em nossa consciência, algo que traga luz a essa situação e traga também esperança de que tudo aquilo pode mudar. Aquilo que está guardado nos recônditos da nossa mente. E o que deve ficar guardado no recôndito da nossa mente, ou que está guardado e que nós devemos procurar lembrar, trazer para fora, trazer lá do mais profundo da nossa mente, trazer do nosso subconsciente para o nosso consciente. São as misericórdias do Senhor. A mensagem de Jeremias é uma declaração da misericórdia diária de Deus para com o seu povo, apesar da infidelidade constante dos israelitas. O profeta lembrou-se de que todas as bênçãos da vida vêm do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo de número 11, nós vemos o seguinte: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Aqui a gente vai ver Tiago dizendo o seguinte, que nós temos que considerar felizes e permanecermos felizes e firmes, porque a despeito de todo o caos que se instalou na vida de Jó,
ele manteve firme a sua esperança, porque se você ler o livro de Jó, o livro todo, você vai ver quando ele diz que há esperança para o ferido. Ele vai dizer também que, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Então a gente fica olhando e a gente fica percebendo que Jó, no meio de todo aquele caos que se instalou na sua vida, ele não perdeu a esperança. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, a sua mente estava confusa, a sua mente estava conturbada. E, além de tudo, eu fico olhando, por exemplo, como nos dias de hoje, é tanta informação que vem que a gente fica com a cabeça, parece que ela vai explodir. E Jó, além daquela situação, de todo aquele drama que ele estava vivendo, aparece 3 amigos que, sinceramente, eu fico pensando que esses amigos, para ter amigos daquele jeito, eu acho que seria melhor não tê-los, porque eles simplesmente começaram a botar ainda fardos sobre os ombros de Jó, que ele já estava sofrendo bastante, ele já estava tão saturado de tanta coisa ruim, e ao invés deles trazerem uma palavra que pudesse trazer esperança, trazer alegria ao coração, trazer renovo, eles queriam tentar por A mais B ao quadrado, que Jó estava, eles queriam provar que Jó estava sofrendo tudo aquilo por consequência de pecados. E Jó tinha certeza de que não. Agora, no livro do profeta Jeremias, a situação era realmente por causa do pecado. O povo havia sido advertido, vários profetas falaram, eles anunciaram. Vocês sabem que primeiro foi Israel para o cativeiro e depois Judá foi também para o cativeiro. E Deus falando pela boca dos seus profetas, e Deus anunciando, e eles se rebelando contra Deus, se rebelando até que o cativeiro aconteceu. Mas eu acho que talvez a confusão na mente de Jeremias é que talvez ele tivesse ainda uma certa esperança de que o povo se arrependesse, ou que talvez aquilo ali não acontecesse no seu tempo, mas que fosse um futuro mais distante. Mas aconteceu, e agora ele está vendo ali tudo aquilo que ele havia profetizado. E aí a sua mente entra em parafuso, ele fica conturbado, ele fica abatido, ele não consegue enxergar a situação. Então, 2 atitudes que ocorrem nesse momento. A primeira é que ele senta, ou é como se ele estivesse andando no meio de uma cidade totalmente destruída, uma cidade que, vamos imaginar essa cidade onde houve aquele tsunami. Depois alguém chega ali, quando passou o tsunami, fica olhando árvores quebradas, carros virados de roda para cima, casas destruídas, monturos daqui e dali, e alguém olhando tudo aquilo. Eu imagino o livro das Lamentações, isso, o profeta, ele parado e olhando, vendo toda aquela situação desesperadora, e ele entra num estado de melancolia, de tristeza, de abatimento, e não conseguia enxergar, a sua mente estava confusa, conturbada, abatida, e parece-me que ele não conseguia pensar a respeito dessa situação. Então o profeta, ele lembrou-se de que todas as bênçãos da vida, elas vêm do Senhor, como diz Tiago 5, versículo 11. E
e que sua confiança deveria estar unicamente em Deus. Então, no momento em que a gente vive esse problema caótico que a gente está vivendo, a nossa confiança está e tem que estar em Deus. Lá no Salmo 62, se não me engano, diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Nós precisamos esperar nele, porque dele vem a minha salvação. A palavra salvação, ela pode ter dois sentidos aí. Ela pode ter o sentido de salvação eterna e ela pode ter o sentido de salvação daquela situação na qual nós estamos vivendo. Às vezes a gente está vivendo uma dificuldade e precisa da ajuda de alguém, quando alguém chega, e a salvação da lavoura, não é? A gente costuma usar essa expressão. A palavra salvação, ela pode ter dois aspectos aqui pelo salmista: o aspecto de salvação eterna, de vida eterna, como também a salvação de uma situação degradante, uma situação difícil em que o povo está vivendo. Então, o que nós devemos fazer nos momentos sombrios da vida? Eu acredito que cada um de vocês que estão me ouvindo já passaram por momentos sombrios. E todos nós passamos por momentos sombrios. E esses momentos sombrios são momentos muito pessoais. Às vezes até muito difícil de compartilhar com as pessoas esses momentos sombrios. Porque só quem está vivendo a experiência é que sabe. Embora o povo estivesse ainda no cativeiro, porque Jeremias continuou profetizando lá no cativeiro, mas o povo ainda continuava rebelde contra Deus. Então é por isso que eu digo, esses momentos sombrios pelos quais nós passamos, talvez você esteja vivendo um momento em que está tudo nublado e parece que não há uma saída, não há nenhuma esperança. Às vezes as pessoas procuram ouvir, tem pessoas até que não têm paciência para ouvir uma pessoa quando ela está vivendo um momento sombrio. É porque, na verdade, realmente é muito difícil a gente tentar entrar na memória, na mente, no problema da pessoa, porque é ela quem está vivendo. E aí a gente pensa, o que devemos nos lembrar nesses momentos sombrios? Nos versículos 18, 19 e 20, a gente vai ver, por exemplo, parece que o profeta estava fazendo isso. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu fico pensando que esses versículos aqui, eles são palavras de alguém que estava num momento depressivo. E a única coisa que ele conseguia pensar, ele diz aqui: a minha alma continuamente os recorda. A mente dele só estava se recordando de coisas ruins, de coisas desastrosas. A sua mente estava trazendo à tona só coisas ruins, coisas tristes, coisas que só pioravam a situação. Esses versículos, eles fazem parte da primeira atitude que às vezes nós tomamos, uma melancolia profunda. Nesses versículos aqui, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma
continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Parece-me que cada vez que ele escavucava lá a sua mente, ele estava mexendo na parte errada da sua mente, a parte onde estavam armazenadas lembranças ruins, de coisas ruins. E isso só fazia a coisa ficar pior. E é muito comum no momento desesperador a gente ficar só pensando em coisas ruins. E era isso que ele estava trazendo para a sua mente. Mas parece-me que de repente, quando nós olhamos para o versículo 21, é como se houvesse dado um estalo na sua mente, e daí ele toma uma outra atitude. Eu fico pensando o seguinte, que a nossa situação momentânea, ela depende muito também do nosso querer, ou seja, o modo como nós encaramos o problema vai depender muito do nosso querer. Ele começou a recusar a pensar naquelas coisas calamitosas. Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Quando a gente ler aqui, quero trazer à memória, esse A está craseado. Ele é uma combinação da preposição com o artigo. Ou seja, eu quero trazer para a minha memória o que me pode dar esperança. Não adianta no momento do caos, no momento do desespero, a gente ficar trazendo à mente coisas ruins. Ele de repente chegou a essa conclusão e ele tomou a decisão. Eu não quero mais trazer para minha mente lembranças ruins, porque já basta o que está acontecendo. Eu quero trazer para a minha memória aquilo que me pode dar esperança, porque pensar no que não traz esperança não adianta. Isso só piora a situação, isso só torna a situação mais caótica. E aí, é como se de repente ele estava numa atitude de sentar e ficar se rememorando de coisas ruins, lembrando de coisas ruins, mas de repente há um estalo na sua mente e ele diz, eu não quero mais pensar nessas coisas ruins. Eu quero pensar nas coisas boas. Eu quero pensar nas coisas positivas. Eu quero pensar em coisas que realmente me alegrem o coração. Eu quero pensar em coisas que devolvam a paz à minha mente, ao meu coração. Eu quero trazer à minha mente aquilo que realmente vai me fazer levantar dessa situação e enxergar uma luz no fim do túnel. Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Quando ele diz quero, parece-me que ele resolve levantar-se e passar a pensar no que realmente traria esperança para todo aquele caos. Ainda agora há pouco eu estava falando com uma pessoa pelo telefone e ela falou para mim assim, eu acho que esse problema ainda vai durar muito tempo. Eu não quero pensar assim. Eu quero pensar que esse negócio vai acabar. De repente, como apareceu de repente vai acabar. Quando eu oro, eu digo, Senhor, eu sei que uma palavra tua, uma palavra apenas muda tudo. O Senhor pode simplesmente dizer para essa pandemia, que eu diria, eu falo pandemonia, porque isso pode ser, só pode ser uma coisa demoníaca. Deus pode simplesmente dizer assim, ó, desaparece, e esse troço vai embora e acaba tudo. Essa confusão no nosso país que a gente está vivendo, porque esse problema, por causa dos oportunistas, criou também um caos político. Tá? Deus também simplesmente pode dar um basta nisso
e acabar com esse problema político que nós estamos vivendo e a nossa nação voltar a caminhar. E nas minhas orações eu sempre peço isso, Senhor. Eu sei que com uma palavra apenas, uma ordem tua, e tudo muda. Quando ele disse, haja luz, houve luz, haja isso, houve, haja aquilo, houve. Quando chegaram para, Senhor, eu sei que o Senhor pode purificar-me, aquele leproso, ele disse, eu quero, fica limpo. Eu não estou querendo dizer que Deus não quer que a situação mude. Eu não sei por que isso veio, eu não sei por que aconteceu, e eu não sei por que ele está se prolongando, mas uma coisa eu tenho certeza, que isso vai acabar. E eu tenho que nutrir a minha alma, eu tenho que nutrir a minha mente, o meu coração dessa esperança. Porque senão a gente acaba fazendo igual Jeremias, nesse primeiro estágio da sua vida, essa primeira reação. Ficar sentado e, ó céus, ó azar. Ele, de repente, eu não quero ficar pensando nessas coisas ruins. Chega, eu quero pensar nas coisas boas. Eu quero nutrir a minha mente de coisas que realmente possam me alegrar, possam fazer com que eu venha a sorrir novamente. Teve um irmão que pregou, eu não sei, acho que foi o pastor Lélio, que ele falou, ele transforma o nosso lamento em baile. Isso está escrito, se não me engano, no livro de Salmos. E Deus realmente pode fazer com que a gente sorria no momento mais difícil em que a gente possa estar vivendo. E aí, a nossa esperança deve estar firmada nas misericórdias do Senhor. E aí vamos pensar aqui, por que a nossa esperança deve estar firmada nas misericórdias do Senhor? Porque as suas misericórdias, elas são eternas. Porque as suas misericórdias, elas são renováveis. Porque as suas misericórdias são benignas. Quando a gente lê o Salmo de número 103, dos versículos 8 a 14, está escrito assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, amados, as misericórdias do Senhor, se você puder pegar uma trena e medir da terra até lá no céu, é o tamanho da misericórdia, das misericórdias do Senhor. Se você conseguir medir duas distâncias equidistantes, que é Oriente e Ocidente, que estão em dois extremos, se você puder pegar a trena e medir essa distância, tá? A longanimidade do Senhor. Então suas misericórdias, a sua bondade, sua fidelidade, sua longanimidade, ela é imensurável, porque você não pode medir a distância da terra ao céu. Você não pode medir a distância do Oriente para o Ocidente. E assim são as misericórdias do Senhor.
Elas são imensuráveis. Elas não se podem medir. Elas são grandes. Ele nos trata assim como nós nos compadecemos dos nossos filhos. Nossos filhos podem fazer a maior ingratidão com a gente, mas a gente sempre vai ter misericórdia deles. Assim também o Senhor. Por mais ingratos que nós sejamos para com Ele, porque Deus nos trata como filhos. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de cada um de nós. A sua compaixão, ela é muito grande. A sua compaixão não tem medida. A sua compaixão, ela é uma coisa que não dá para a gente entender. Então, amados, o que pode nos dar esperança são as misericórdias do Senhor. Porque elas são eternas, elas duram para sempre. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Tá? Porque elas são renováveis, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Eu teve uma época que eu passei por uma depressão muito grande mesmo. E eu estava vivendo um momento de abatimento tão grande que eu não sabia mais o que fazer. Eu fui me deitar e aquele dia parecia que era o meu último dia aqui na Terra. Que no dia seguinte eu ia acordar morto. E a situação era tal que eu nem consegui orar. Eu deitado, eu falei, Senhor, eu virei de lado e falei, Senhor, se eu morrer dormindo, que o Senhor me receba na glória. E dormi. Quando eu acordei de manhã, eu fiquei surpreso de ter acordado, porque eu estava vivendo um momento tão esquisito que para mim, eu não ia passar daquela noite, eu ia acordar na glória, na eternidade. Quando eu acordei de manhã e vi a cama, vi minha mulher, vi tudo, eu fiquei surpreso. Tal era a situação. Deus me renovou no outro dia. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. E às vezes o nosso amanhã está tão assim obscuro que a gente vai dormir e tem até medo de acordar. Mas aí quando a gente acorda, Deus mudou tudo. E você fica maravilhado com o que Deus fez enquanto você dormia. Enquanto você estava ali desligado de tudo, dormindo, Deus trabalhou e mudou tudo. E aí você acorda e tudo novo. Então, as suas misericórdias, elas são renováveis. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias de Deus, elas se renovam. É igual uma água de uma corrente. Aquela água que você tocou ali, tu nunca mais vai tocar nela porque ela vai embora. E é uma água que vai e ela está sempre se renovando, sempre. E assim são as misericórdias do Senhor, elas vão se renovando a cada dia. E as suas misericórdias, elas são benignas. Deus não é um Deus que quer nos fuzilar, tá? Que quer nos amassar, nos achatar. Não. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As suas misericórdias, elas não têm fim, elas não terminam. As misericórdias do Senhor elas duram para sempre. E a gente precisa lembrar disso. Então, amados, porque elas são renováveis, porque elas são benignas, nós precisamos, então, confiar no Senhor.
descansar no Senhor. No versículo 24 do capítulo 3 de Lamentações, diz assim: bom, ou melhor, minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O profeta Isaías vai dizer: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, nós devemos renovar as nossas forças nele. Devemos esperar nele, porque dele vem a nossa esperança, diz o Salmo 62, porque dele vem a nossa salvação, porque dele vem tudo que nós esperamos. No versículo 24, então, do capítulo 3 de Lamentações, ele conclui: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Eu acho interessante que uma alma que estava tão abatida, agora a alma dele diz para ele o seguinte: portanto, espera no Senhor. Ele diz aqui: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Não podemos colocar a nossa esperança em nada, a não ser em Deus. É por isso que eu disse, basta uma palavra dele e tudo muda. Basta uma palavra, basta uma ordem. Ele vai dar essa ordem. Eu tenho certeza de que vai chegar um momento em que essa ordem vai sair dos lábios do Senhor e tudo isso vai mudar. Eu estou agarrado a isso. Eu estou seguro nisso. Eu estou confiante nisso. Quando, que horas, que circunstâncias, não sei. Mas eu estou agarrado nisso, que vai chegar o momento em que ele vai dizer basta e vai mudar tudo. E a paz, a mente, o coração, ao espírito vai ser realmente trazida novamente. Então, amados, ele diz assim: esperarei nele, porque bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Mais uma vez, a palavra salvação aqui, ela pode ter dois sentidos. Ela pode ter o sentido de salvação eterna e pode ter o sentido da salvação daquele momento em que está se vivendo. E eu acredito que aqui nesse caso é o que se aplica. E ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. É bom, é saudável, é importante para nós nos lembrarmos constantemente das misericórdias do Senhor. Nossa esperança deve repousar em suas misericórdias, porque elas são eternas, elas são renováveis, elas são benignas. Que Deus realmente nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele, se ainda não houve esse estalo na nossa cabeça para a gente mudar o foco da nossa atenção, tirando de toda essa situação caótica e colocar no Senhor,
a gente acaba ficando doido. Eu tenho procurado evitar ler muita coisa que mandam para mim ali, porque, sinceramente, a gente acaba entrando em parafuso. É bom a gente, nesses momentos, ouvir coisas boas, notícias boas, coisas agradáveis. Então, de repente, talvez esteja faltando para nós esse estalar na nossa mente, e ao invés da gente estar mexendo naquela área da nossa mente onde só tem coisas ruins que a gente guardou ali e ficar pensando e remoendo isso, é melhor a gente largar isso para lá e pensar nas coisas boas e trazer à memória o que é bom, o que é importante, o que é saudável. As misericórdias do Senhor. Deus é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é benigno. Ele nos trata como filhos. E assim como nós fazemos tudo para ajudar os nossos filhos, para fazer o que há de melhor, às vezes a gente até sacrifica muitas coisas nossas para beneficiar os nossos filhos. Deus fez o maior sacrifício que alguém poderia fazer. Ele enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E ele nos ama tanto, o amor de Deus é tão grande, é tão imensurável que não dá para a gente entender, porque ninguém faria isso que ele fez. Dar o seu único filho para morrer por uma humanidade tão perversa, uma humanidade tão egoísta, uma humanidade tão difícil como a nossa. Mas ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho. E por mais que nós vacilemos na nossa vida, cada vez que a gente se arrepende e a gente confessa e a gente se humilha diante de Deus, ele nos renova, ele nos restaura e ele muda tudo. Então, amados, vamos ficar firmes no Senhor. Eu passei um período lá no Instituto Palavra da Vida, em São Paulo, em Atibaia. E como ali aquele seminário, ele é batista, cantava-se muitos louvores. E tem um louvor do Inário dos Batistas, firmes nas promessas do Senhor. Então eu achei muito linda a letra daquele cântico. E nós temos que estar firmes nas promessas do Senhor, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos estar confiantes e vamos estar seguros, porque Deus é misericordioso e Ele vai usar da sua misericórdia para conosco. O que está acontecendo agora a gente não entende. É como eu já falei algumas vezes aqui. Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. A gente não está conseguindo entender o que está acontecendo, mas um dia, se a gente não entender aqui, a gente vai entender lá em cima, mas um dia a gente vai entender. Então, que Deus nos abençoe. Vamos procurar trazer à memória aquilo que é saudável, aquilo que edifica, aquilo que alegra, aquilo que nos renova, aquilo que nos traz esperança. Que Deus te abençoe, que Ele me abençoe, que Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor amado, recebe a nossa gratidão, Pai, por esse momento em que estivemos lendo a Tua Palavra, procurando nela, Senhor Deus,
o alimento para a nossa alma, procurando nela, ó Pai, respostas, procurando na Tua palavra um renovo, algo que realmente possa trazer luz a esse momento em que a gente vive. E te agradecemos porque a Tua palavra diz que nós devemos confiar em Ti, não ficar olhando para o caos, porque num dado momento o Senhor vai mudar tudo. Que o Senhor nos ajude a estarmos em oração, porque a oração muda tudo. Toda a história de Jó, Senhor, ficou registrada para nos ensinar. E na Tua palavra, lá no livro de Jó, está escrito que o Senhor mudou a situação de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Toda vez que nós oramos, o Senhor faz coisas tremendas. Que o Teu povo, que a Tua igreja esteja em oração, clamando a cada dia e esperando em Ti, porque sabemos que é do alto que vem a nossa salvação. Tanto a nossa salvação no que diz respeito à nossa vida eterna, depois desse mundo aqui, como também a salvação de um momento crítico e caótico em que a gente esteja vivendo. Só o Senhor é que pode mudar isso. Por isso, nós estamos esperando em Ti, confiando em Ti. E queremos trazer à nossa memória essas lembranças agradáveis, que nos momentos mais obscuros da vida dos Teus servos do passado, o Senhor, de repente, o Senhor mudou tudo. E o Senhor renovou, restaurou todas as coisas. Então nós sabemos que o Senhor a qualquer momento fará isso. Nós confiamos e estamos esperando nisso. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê forças para podermos aguardar esse momento. Eu sei que toda a Tua igreja, todo o Teu povo, e até mesmo aqueles que não fazem parte de nenhuma igreja, estão nessa expectativa de que esse problema vai passar e que nós vamos voltar a viver a nossa vida dentro da normalidade. Ó Deus amado, que o Senhor realmente nos ajude. Nós assim te oramos, te agradecemos, te pedimos que Tu abençoe aqueles que estão enfermos. Visita-os, ó Deus, com a bênção da cura. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, livrando-nos, ó Deus, desse problema, dessa doença que está assolando aí as pessoas. Visita aqueles que estão enlutados. Nós te pedimos, ó Pai, pela família da nossa irmã Regina. Nós sabemos que ela está contigo na glória, mas ela deixou saudade para o seu marido, para os seus filhos, para genros e noras, netos, para a Tua igreja, para todos nós. Mas lá dentro de nós há aquela certeza de que isso é momentâneo, porque o apóstolo Paulo, Teu servo, ele deixou escrito para nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela redundará em eterna glória, eterno gozo de glória. Ela já está gozando das bem-aventuranças da salvação. E um dia nós também estaremos. Então, Senhor, visita os corações, preenche o vazio no coração do irmão Wilson, dos seus filhos, genros e noras, netos, e de todos os irmãos que realmente estão se sentindo abatidos por esse momento, sentindo a falta. Isso é natural, o Senhor sabe disso, o Senhor conhece muito bem. Eu também perdi um primo esses dias, eu tive a informação ontem, não sei de que ele faleceu, mas a família certamente está abatida, que o Senhor possa visitar essa família, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo sobre essa família. Abençoa a Tua igreja, abençoa
a cada um dos teus filhos, para que possamos permanecer firmes no Senhor, até que a gente realmente possa voltar a estar juntos cultuando o teu nome na igreja. Abençoa a nossa nação, Senhor. A nossa nação está vivendo um momento também complicado, mas, ó Deus, não há nada que o Senhor não possa descomplicar. Por isso, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Derrama sobre os nossos corações e mentes abundância de paz. No livro do profeta Isaías, teu servo, o Senhor deixou escrito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está em ti. Então, Senhor, que o Senhor conserve a paz no nosso coração, mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo. Senhor, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração. Nós assim oramos, agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu quero agradecer a todos a paciência de me ouvir, né? Eu sou meio lento para falar, sou devagar. Agradeço a presença dos irmãos, muito obrigado por você ter compartilhado conosco desse momento, que Deus realmente possa te abençoar grandemente e que nós possamos continuar enquanto há esse momento, a gente está vivendo esse momento, que a gente possa continuar fazendo contato uns com os outros, tá? Para que dessa forma a gente possa estar nos alegrando, né, uns com os outros. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos, uma noite abençoada para todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Muito obrigado. Amanhã nós temos, amanhã é sexta-feira, nós temos o presbítero Paulo Henrique, tá? No sábado nós temos o irmão presbítero Wagner. Domingo pela manhã, o pastor Lélio, e domingo à noite, se Deus quiser, nós estaremos trazendo a palavra. Eu estou pensando, talvez na semana que vem, na quinta-feira, ao invés de nós estarmos pregando, eu estar fazendo um estudo, como eu disse aqui no início. E eu estava pensando no livro do profeta Daniel, que é muito propício para o momento em que a gente está vivendo. Eu terminei de ler agora o livro do profeta Daniel e nós estamos pensando em trazer um estudo para os irmãos às quintas-feiras. Estamos orando para ver se é isso que Deus realmente quer, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe, um beijão para todos, aquele abraço, tá? Aquele abraço que a gente sempre deu lá na porta da igreja, a gente vai voltar a dar, se Deus quiser, tá bom? Boa noite a todos. Vocês sabem, eu não quero ir, mas tenho que ir. Entendeu? Eu não posso ficar aqui a noite toda. Gostaria, seria muito bom. Mas não é possível, né? Que Deus abençoe a vocês. Vocês estão aqui no meu coração, tá bom? Um beijão, fiquem na paz. Tchau. Deus abençoe a todos. Lélio Júnior, amém. Vamos de estudo bíblico, então, pastor. É isso aí. Deus abençoe. Eu estou vendo que, se você quiser mandar a sua opinião, pode mandar. Manda pelo WhatsApp, pastor, realmente o estudo pode ser o estudo bíblico. Você vai mandando que eu vou vendo ali. A gente vai fazer a coisa democraticamente, tá bom? Que Deus abençoe e obrigado a todos. Um beijão.